primeiro vídeo do canal. Eu criei esse canal para falar um pouco sobre a minha trajetória no bordado. Eu ainda sou bem iniciante, né? Bordo tem mais ou menos uns 3, 4 meses. E eu comecei a bordar por causa de uma demanda que eu percebi na terapia minha, de desenvolver mais esse lado criativo. Eu trabalho na área jurídica, então eu não consigo desenvolver, né, esse meu lado. E junto com a minha psicóloga eu percebi essa vontade de desenvolver um hobby, né, mais criativo. E eu pensei em várias opções, né, pesquisei bastante, só que eu sentia que todos os hobbies, né, que você vê hoje em dia, eles estão muito ligados a uma questão de consumismo. Então tudo envolve comprar muita coisa, comprar muito material, né, a gente viu a febre do Bobbie Goods, que as pessoas tinham milhões de canetinhas, e não era isso que eu queria. Eu não queria, na verdade, eu queria gastar o menos de dinheiro possível. E aí eu vi um vídeo sobre bordado aqui no YouTube, e eu vi que eram poucos materiais e que os materiais eram baratos. E assim, hoje em dia eu digo que precisa até de menos do que nesse vídeo que eu vi, então eu vou dar esses conselhos aqui. Mas basicamente, para você bordar, você precisa de fato de um bastidor, que é a coisa mais cara dentro do bordado. Um bastidor, uma tesoura, que pode ser uma tesourinha que você tem em casa, não precisa comprar. Agulha, eu peguei a agulha que eu tinha numa caixinha aqui pra arrumar, né, roupa. Uma agulha qualquer, não precisa ser uma agulha específica de bordado. E um lápis. Nesse vídeo que eu vi também indica comprar uma caneta, que quando você passa alguma fonte de calor, ela em tese é uma caneta mágica e aí o traço some. Mas, sinceramente, eu acho que o lápis dá no mesmo. Essa caneta é uns 8, 9 reais. Eu comprei no Saara por esse preço. E ela, como eu vou mostrar em um dos bordados, meu primeiro bordado, eu acabei usando muito a caneta, né? Porque você erra muito no primeiro bordado. E ficou a marca, eu passei o ferro 1 milhão de vezes e mesmo assim não saiu. Então, não indico, acho que não tem porquê. Usa mesmo o lápis e a linha, que parece que ela é barata porque ela é uns 6, 7 reais, só que quanto mais cores você vai usando no bordado, mais linha você vai precisando. Eu já achei na Shopee alguns links que você consegue comprar 10 linhas, né, por 30 reais, então você consegue preços mais acessíveis, mas no Saara é por volta de uns 30 reais. E o bastidor, ele tem que ser algum, gente, que é regulável, porque o meu primeiro bastidor, eu tava tão empolgada pra começar, né, a bordar, que eu comprei um bastidor qualquer que eu achei lá no Saara, e eu já tinha visto no vídeo falando que esse bastidor era uma merda, que ele era só pra decoração, pra colocar o bordado depois, mas eu não escutei e realmente é uma merda, que é esse aqui. Ele só serve de fato pra, tipo, depois você pendurar na parede, não serve, né, como pra te ajudar a bordar. Então, você tem que comprar esse, que tem o regulador. Mas, na verdade, o meu favorito é um que eu vou mostrar, que ele é de silicone. E é porque ele tá no bordado e ele tá colado, porque foi o bordado que carregou, né, levou as alianças do meu casamento. E, gente, eu não invisto em bastidor, realmente não é uma coisa, eu não quero ficar acumulando. Então, eu só tenho 3, né, que são realmente aqueles necessários. E eu não fico comprando, acumulando, não é isso que eu quero com esse hobby. Então eu vou mostrar aqui, né, os bordados que eu fiz até hoje. E os meus bordados, eles acabam que eles são ligados à minha religião. Eu sou judia, mas assim, eu obviamente vou bordar outras coisas, porque eu ainda tô muito no início, né, na minha jornada. E o que acontece é que quando chega Natal, Páscoa, né, essas festas de outras religiões, você sempre vê decorações muito bonitas nas lojas, né, pra você comprar. Só que no judaísmo não tem isso, entendeu? Tipo, você não encontra aqui no Brasil essas decorações, então por isso que os meus são tão ligados a isso, porque eu tô fazendo uma decoração por conta própria. Então, todos os bordados são relacionados, mas enfim, eu quero mostrar mesmo assim. Então, meu primeiro bordado, ele foi pra Hanukkah, né? Acho que é a festa judaica que as pessoas mais conhecem. E aí, olha aqui, tipo, eu tava com tanto medo de não dar, né, o pano, e ficou enorme. Esse pano aqui é o algodão cru, normalmente eu uso o algodão cru. Eu tô agora fazendo bordado em alguns guardanapos, e aí é de poliéster, e eu tô achando horrível. Então sempre comecem por esse algodão cru. Eu nunca tentei, tirando esse de poliéster, mas nunca tentei nenhum outro pano pra fazer bordado livre, né?
bordado ponto cruz, aí de fato eu uso o Etamine, que eu vou mostrar aqui, mas para os outros eu uso esse algodão cru mesmo. E esse aqui, né, é o meu primeiro bordado. E eu acho ele bonitinho, ele tem alguns defeitos, você vê que aqui embaixo ele tá torto, né, por causa do desenho, eu não soube desenhar direito. E aqui o que eu tô falando, tá vendo? Olha só como ficou a marca da caneta. E eu passei várias vezes o ferro, e mesmo assim não adiantou. Mas eu tentei várias técnicas, executar várias técnicas nesse primeiro bordado. Então, eu tenho aqui o nó francês, eu tenho ponto corrente, aqui eu fiz o ponto folha, aqui eu tentei um pirulito, ponto haste, ponto atrás. Então, foi realmente, eu vi um vídeo no YouTube e eu comecei a fazer e eu acho que ficou legal. Eu gosto desse bordado, apesar dele ter, né, essas questões. O meu segundo bordado foi para uma festa que é chamada Sukkot, e nessa festa a gente come debaixo de uma cabaninha, que é aqui, a sukkah, né, chamada, e a gente tem que segurar essas 4 espécies aqui, que é o lulav. Todas elas 4 é chamado de lulav, e aí tem um coalinha segurando, porque eu gosto de koala. Eu achei que ficou fofo. Eu mudaria algumas coisas, acho que eu mudaria o olhar dele, acho que eu poderia ter ficado melhor. Mas no geral, ok. Eu também treinei umas outras técnicas. Aqui tem um pedaço aqui que acabou saindo errado. Mas é isso, né, gente? É vivendo, fazendo e aprendendo. O meu terceiro bordado, ele é muito especial, porque aí foi o bordado que foi meu porta-alianças, né, do meu casamento, que a minha daminha levou. E é esse aqui, né, eu com o meu marido. Foi a minha primeira tentativa fazendo ponto cheio, então hoje em dia eu farei algumas coisas diferentes, né? Mas no geral eu acho que ficou ok. E esse aqui é o bastidor que eu mais gosto, que é o de silicone. Mas como pra fazer o acabamento, eu colei com super bonder, que era o que eu tinha em casa, né? Não tava afim de comprar uma pistola de cola quente. Então, usei super bonder mesmo, e agora eu tenho medo de estragar, né, se eu tentar tirar pra reutilizar o bastidor. Então, ele vai ficar aqui porque eu não quero perder, né, o bordado, que foi o porta-aliança do meu casamento. O meu próximo bordado foi o meu primeiro bordado em ponto cruz. E aí, esse é o pano, né, que é o Etamine, que eu falei. Eu não achei ele pra comprar em nenhuma loja, eu rodei o Saara inteiro procurando, mas eu realmente não encontrei. E então eu comprei no Mercado Livre, não foi caro, foi uns 20 reais. E é um polvo segurando um biscoito, né, que a gente come numa outra festa judaica que é chamada de Purim. Eles chamam os Neaman, esse biscoito. E embora, né, o polvo ele seja um animal que a gente não pode comer, né, nós judeus não podemos comer, eu achei que ficou fofo ele segurando, porque essa história ela fala muito sobre como os judeus tinham que se esconder e tinham que se camuflar, fingindo que não eram judeus, para não serem perseguidos, e o povo eles camuflam muito bem, né? Então eu acho que ele ficou bem fofinho. Eu tenho um aplicativo que te ajuda, você coloca uma foto e ele te ajuda a saber quais pontos, né, colocar cada cor. Se vocês quiserem, depois eu passo aqui qual que é. Mas eu achei que ficou bem legal, eu gostei. As pessoas também gostaram bastante, porque eu postei. E agora eu tô, né, no projeto também para outro feriado judaico, que se chama Pessa. E aí vai ter um jantar aqui em casa para celebrar isso. E aí eu tô querendo fazer guardanapos personalizados, que tem a ver com a história, né? Então, isso aqui, na época de Pessa, a gente não pode comer né, nada com farinha ou fermento. A gente só pode comer, né, de farinha e fermento isso aqui, que chama matzá. E aí eu fiz uma matzá com uma carinha. E fiz também um carneirinho, que também tem na história, que representa os sacrifícios que eram feitos na época. E, enfim, cada guardanapo vai ter, né, um símbolo. E no próximo vídeo eu vou mostrar como é que eu faço para passar do celular, né, o desenho pro tecido, usando lápis. Porque eu nunca vi nenhum vídeo sobre isso, é difícil, eu não sabia porque a tela não parava. E eu descobri uma forma de fazer e eu vou ensinar pra vocês, espero que vocês gostem.